Vamos lá, lindinhos, para mais uma aula de sistemática vegetal. A nossa aula hoje vai ser a respeito de angiospermas. Perfeito? Essas plantas, né, eu coloquei essa imagem aí para vocês para mostrar que são as únicas plantas que apresentam frutos. Beleza? São as únicas, apesar que tudo que está aí não é fruto verdadeiro, né? Por exemplo, você pegar a maçã aqui, o que você come é um pseudofruto, mas lá dentro tem o fruto. Isso a gente vê na aula de frutos. Tudo bem? Agora é o seguinte, as angiospermas, elas são as mais recentes. Nós tivemos as briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo. Se você está lembrado, nós temos lá no período da era na era mesozoica, nós temos a divisão em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. As angiospermas, elas surgiram no Cretáceo. Tudo bem? Elas surgiram no Cretáceo. Então, nós temos o seguinte, são as plantas mais recentes, surgiram lá na era mesozoica, tudo bem? Que é a era dos dinossauros, só que nessa era, quem dominava eram as cicas, quem dominava esse período em termos de dispersão eram as cicas, que são gimnospermas. Perfeito? Bom, primeira coisa, a palavra ângio, ela significa... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ela significa recipiente ou urna. E esperma significa semente. Então, angiosperma quer dizer semente protegida. Protegida por quem? Pelo fruto. Tudo bem? São as únicas plantas que apresentam flores e frutos e, por isso, podem ser classificadas como antófitas. Anto quer dizer flor. Perfeito? Hoje, é a maior parte da vegetação do planeta. Beleza? Elas incluem desde plantas que têm mais de 100 metros de altura, como é o caso do eucaliptus, não é? Olha só o tamanho dessa moça, beleza? Perante ao tamanho dessa planta. Tá bom? Só que, ao mesmo tempo, nós temos plantas muito pequenininhas, como os gêneros da família Lemnaceae. Tá? Por exemplo, aqui está uma abelha. Olha só, aqui está uma abelha. Essa abelha está em um filme de plantinhas aquáticas. É verdade. Cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho desse é uma angiosperma. Tá? E aqui nós temos dois gêneros, o gênero Lemna e o gênero Wolffia. Wolffia são as menores ainda. Beleza? Por exemplo, essa planta aqui ó, que você está vendo é uma lemnácea, que é a Lemna giba, e florida ainda. Olha aqui. Aqui você tem os estames, beleza? E aqui você tem o estilete, que é a estrutura reprodutora feminina. Então é florida ainda. Tá? Aqui é a mesma coisa. Olha só, essa planta tem 1 milímetro de tamanho. Tá? Então aqui você tem o estigma, que é a parte do aparelho reprodutor feminino, e aqui você vai ter a antera, que é a estrutura do aparelho reprodutor masculino. Ou seja, essa planta, ela vai de 1 milímetro, esse grupo, né, vai de 1 milímetro a mais de 100 metros de altura. Tudo bem? Elas vivem em uma grande diversidade de hábitats, tudo bem? Elas podem ser aquáticas, tá? Como é o caso da Vitória régia. Elas podem viver em um ambiente como o mangue, que é um ambiente de transição entre água e terra. Elas podem viver nos desertos, como é o caso dos cactos. Elas podem viver em uma floresta, uma mata atlântica, beleza? E aí elas estão em todos os ambientes, são as plantas mais diversificadas do planeta, beleza? A gente brinca o seguinte, se você está numa mata, não é um pinheiro, não é uma samambaia, não é um musgo, com certeza não, né? A grande chance de ser uma angiospermas. Com uma angiosperma, com a diferença de alguns gêneros das gimnospermas, que tem folhas largas, o restante é tudo parecido com um pinheiro. Beleza? Tranquilo? Então, se você está numa mata, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, se pensar no Brasil, se não é um pinheiro, se não é uma briófita, se não é uma samambaia, é angiosperma.
Perfeito? São as plantas mais diversificadas do planeta. Tudo bem? Quanto ao hábito, essas plantas, elas podem ser arbóreas, como é o caso aqui. Elas podem ser arbóreas. Elas podem ser arbustos. Pessoal, arbusto não é árvore pequena, pelo amor de Deus. Beleza? Arbusto são plantas que se ramificam desde a base. Isso é arbusto. Tudo bem? E tem arbusto que tem 6, 7 metros de altura. Tá bom? Aí nós temos aqui a diferença, ó. Árvore, arbusto, que se ramifica desde a base, ó. E aqui as ervas, que são plantinhas que praticamente não têm estrutura lenhosa. Tudo bem? São estruturas que têm crescimento primário. São plantas com crescimento primário. Tá bom? Além disso, algumas delas podem ser lianas. O termo liana é utilizado para plantas com hábito trepador. Beleza? Então, são as plantas trepadeiras. Tá? Então, aqui são as lianas, ó. São as plantas trepadeiras. Elas podem ser parasitas, como é o caso, ó. Esse cara aqui, se você nunca viu, esse cara é o cipó chumbo. Deixa eu pegar com uma outra cor aqui, ó. Esse cara é o cipó chumbo. Beleza? Ele é uma planta totalmente parasita, nem fotossíntese faz, pode ver que ele tem cor de palha. Por quê? Ele vai pegar os seus nutrientes vindos do floema da planta, que é o vaso condutor que transporta água e açúcares. Beleza? Transporta a seiva elaborada. Perfeito? Então pode ser parasitas, podem ser lianas, podem ser epífitas. Epífita é uma planta que vive sobre outra sem causar problemas. Pelo amor de Deus, epífita não é parasita. Tá? Não é parasita. Ela não tem raízes especiais que penetram no vaso condutor da planta. Então, elas não são parasitas. Elas têm uma relação de comensalismo, como vocês podem ver isso depois na ecologia. Tá bom? Quanto à classificação, tá? Presta atenção. Nós temos as monocotiledôneas, as eudicotiledôneas e as dicotiledôneas basais. Presta atenção numa coisa. É muito comum as pessoas, elas chamar eudicotiledônea de dicotiledônea, como se fosse a mesma coisa. Em vestibular, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Olha, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas representam 97% das plantas. Tudo bem? 97%. As dicotiledôneas basais, elas representam 3% apenas. Tá? Então, presta atenção. No vestibular, é muito comum eles chamarem as eudicotiledôneas de dicotiledôneas, como se fosse a mesma coisa. Não é. Não é. Mas no vestibular eles colocam lá eudicotiledônea e dicotiledônea como se fosse a mesma coisa. Beleza? Então, se cair no vestibular lá, monocotiledônea e dicotiledônea, toca o pau. Beleza? Mas eu gostaria que você soubesse que monocotiledônea é uma coisa, eudicotiledônea e dicotiledônea é outra. Perfeito? Mas pro vestibular, às vezes, aí você vai me desculpar, mas aí você vai ter que ler o contexto da questão. Se ele não estiver falando nada de classificações mais específicas, você pode deixar eudicotiledônea como dicotiledônea para vestibular. Porém, é correto? Não, não é. Por quê? As dicotiledôneas basais, elas foram as angiospermas mais primitivas, tá? E deram origem às eudicotiledôneas. Tudo bem? E monocotiledôneas. Então, as dicotiledôneas basais, elas deram origem às monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Ó, elas deram origem às duas. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, nós temos dois tipos de dicotiledôneas basais, que também podem ser chamadas de magnolídeas. Tudo bem? Essas magnolídeas, por exemplo, Woods magnolides, como caso as magnólias. Por que são chamadas de magnolídeas? Porque existem outros gêneros, existem outras famílias aqui,
dentro desse grupo, porém o grupo mais representativo é o da magnólia, como a magnólia roxa que está representada para vocês aí. Beleza? Como a magnólia roxa. Aí existem as herbáceas, né? Que são chamadas de paleoervas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Primeiro, as dicotiledôneas basais, por um mecanismo não muito bem explicado, deram origem às eudicotiledôneas. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de começar aqui, antes de terminar. Quando eu falo monocotiledônea e dicotiledônea, qual que você acha que é a mais primitiva? Monocotiledônea ou eudicotiledônea? Normalmente, vem à sua mente monocotiledônea como mais primitiva, não é? Como mais que surgiu antes. Mas não é. Beleza? As eudicotiledôneas surgiram há 130 milhões de anos atrás. E as monocotiledôneas surgiram há 120 milhões de anos atrás. Ou seja, primeiro veio as eudico, depois vieram as mono. Então, primeiro veio a dicotiledônea, depois a mono. São 10 milhões de anos de diferença, ó. Beleza? E, inclusive, essas plantas ancestrais aqui, elas são semelhantes, tá? Às paleoervas, parecida com a família Piperaceae. Essa daqui é uma família Piper. Isso aqui é flor, tá? Isso aqui é uma inflorescência, ó. Beleza? Isso daqui, por exemplo, para quem é de Maringá, é muito comum. Quando você vai caminhar ao redor do Parque do Ingá, aqui em Maringá, ali tem bastante dessa plantinha. Repara para você ver. Tá? Ai, professor, eu tenho mais coisa importante para fazer na minha vida do que reparar planta. Ótimo! Só que quando menos você perceber, você vai estar reparando nessa planta. Por quê? Você ouviu eu dizendo. Perfeito? Você ouviu eu dizendo isso daí. Tá bom? Então, primeiro surgiram as monocotiledôneas. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, para você ter uma ideia, né? Eu trabalhei com essa planta, não é? Na minha graduação, eu publiquei um trabalho com essa planta, tá? Em uma revista argentina, tá? E para você, olha só que legal, isso aqui não cai em vestibular, não cai, pelo amor de Deus, isso que eu estou mostrando não cai em vestibular, tá? Essas paleoervas, como é o caso da família Piper, tudo bem? Como esse gênero que eu trabalhei com vocês aqui, que eu trabalhei na graduação, trabalhei com outros professores e nós publicamos esse trabalho numa revista, né? Numa revista de farmácia, inclusive. Tá? Então, por exemplo, olha só que legal. Quando você estuda a anatomia de mono e dico, você vai ver que as dico, elas têm feixes vasculares ao redor de uma medula. Seria isso aqui. Perfeito? Só que essa planta, além desses feixes normais, ela tem feixes na medula parenquimática. Beleza? Então, ela tem uma característica que está localizada entre eudicotiledônea e entre monocotiledônea. Ela é uma característica que está entre as duas ali. Perfeito? Então, acredita-se, olha só, acredita-se que quem deu origem às monocotiledôneas tinha uma anatomia parecida com essa. Parecida com essa. Beleza? Esse trabalho nós fizemos uma descrição, né? E foi publicado nessa revista aqui, ó, Acta Farmacêutica Bonaerense, da Argentina. Beleza? Nós trabalhamos com essa família Pipergaudianum, tá? Esses foram os autores aqui, ó. Né? A professora Adriana Maravilhosa Albiero, né? O meu orientador, Luiz Antônio de Souza, gente finíssima. Uma outra professora minha também, a qual eu gosto muito, que é a Cátia Socorro Matias Mourão, beleza? O meu amigo que hoje trabalha na Unesp de São Paulo, o Odair, e aqui eu, o Ilinha Lopes, o Calvo, beleza? Então, inclusive, eu sei que esse não é o momento, mas esse professor Luiz Antônio de Souza, ele é uma das referências profissionais para mim, beleza? Eu acho ele um profissional excepcional. Claro que a professora Adriana também, a professora Kátia também, mas é que ele foi meu orientador de 2003 a 2015, beleza? Então, eu tenho um carinho muito grande por esse professor. Bom, continuando, as monocotiledôneas, a principal característica é que ela apresenta um cotilédone. Então, essa classificação
monocotiledônia e eudicotiledônia está relacionado com a... Meu telefone tocou aqui, perdão. Está relacionado com a quantidade, essa classificação monocotiledônia, ó. Cotilédone. Pessoal, cotilédone é uma folha modificada, cotilédone é uma folha modificada para a nutrição que está dentro da semente. Então, monocotiledôneas, por exemplo, ó, o nutriente, ele vem de uma estrutura chamada endosperma, passa para o cotilédone e o cotilédone que está nutrindo o embrião. Então, o cotilédone é uma folha modificada, ela é embrionária e que nutre o embrião. As monocotiledôneas têm apenas um cotilédone. As eudicotiledôneas, dico quer dizer que tem 2 cotilédones. Então, monocotiledôneas, 1 cotilédone. Dicotiledôneas, 2 cotilédones. Tudo bem? E os principais representantes aqui, não é? É o arroz, é a cana, a palmeira, o milho, a grama. Olha só, uma coisa que é bem legal é que todas elas apresentam raízes fasciculadas e, por exemplo, a grama está no barranco aí, né? Por quê? A grama, como tem raiz fasciculada, ela vai formar como se fosse uma rede logo abaixo do solo, e aí ela evita processos erosivos. Tudo bem? Evita processos erosivos. Então, é claro que se chover demais, arranca até o asfalto, não é? Mas ela segura a água ali, ela faz com que a água infiltre, que a água chega até o solo com uma velocidade menor, evitando processos erosivos. Tá bom? Por que essas plantas elas cobram bastante? Ó, a grama é exemplo típico, beleza? As palmeiras, por exemplo, os cocos, beleza? Elas caem no vestibular por causa do caule, que é um caule do tipo estipe. Ou seja, tem um caule com um tufo de folhas. O arroz, que é uma planta típica, comum, não é, do nosso dia a dia. A cana-de-açúcar, porque tem um caule do tipo colmo. Perfeito? É dela que se extrai a sacarose. Que o fruto do milho, isso aqui é o fruto do milho, isso aqui é a espiga, e cada grãozinho desse é um fruto, que é a cariópse. A banana, que é um fruto partenocárpico. Então, é isso que cai, normalmente, de cada um desses exemplos que eu citei. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte, a principal característica que nós temos olhar para você identificar uma monocotiledônia é você olhar a folha. A folha dela contém essas nervuras aqui, ó, todas paralelas. Olha só as nervuras, ó, aqui tem uma nervura central, né, ó, a nervura central, e as nervuras são todas paralelas. Perfeito? É por isso que essa folha ela é classificada como folha paralelinérvia. É o jeito mais fácil de você identificar uma monocotiledônia. Na dico, tá? As dico, mais claro que é N tipos, né? Mas aqui nós temos o feijão, a soja, que são leguminosas e participam, portanto, do ciclo do nitrogênio. Nós temos o tomate, nós temos a laranja, o café, os cactos são dicotiledôneas, tudo bem? E essas plantas, normalmente, elas são lembradas, né? Por exemplo, o tomate, porque é uma baga, tá? Aí aqui, o feijão, e a soja, porque são leguminosas, então participam do ciclo do nitrogênio, tá? Aí aqui o café é um subtipo de drupa, mas não vamos entrar nesses detalhes não, tá? O cacto, que tem um caule do tipo cladódio, no qual ele não tem folhas, e é o caule que assume a função de folha, tudo bem? Então, são algumas características que são cobradas. E eudico, ó, di quer dizer 2, então quer dizer que tem 2 cotilédones. É claro que tem N características, mas as características mais importantes aqui a serem observadas é a característica, deixa eu apagar isso aqui, relacionada à nervura. Então aqui você tem uma nervura central, beleza? E as nervuras das eudicotiledôneas, elas formam como se fosse uma rede. Então são folhas reticulinerveas, porque elas formam uma rede. Tudo bem? Então, essa é a característica mais importante da gente observar, tá bom? Aqui tem algumas características relacionadas, perfeito, às características gerais. Claro que muitas dessas características a gente não viu ainda,
Porque, por exemplo, muitas características muitas características dessas nós veremos aqui. Muitas características vão ser vistas ainda, por exemplo, na anatomia vegetal, na morfologia vegetal, mas é legal deixar aqui já, tá? Então, as características das monocotiledôneas, por exemplo, mono quer dizer um, eu, dico, no caso, eu quer dizer verdadeiro, mas dico quer dizer dois. Então, primeira coisa, as mono apresentam um cotilédone e as dico, dois. A venação das folhas, as monocotiledôneas, nervuras paralelas, ou seja, paralelinérvias. E as nervuras, nas dicotiledôneas, né? Nervuras ramificadas. Quanto ao sistema vascular, elas apresentam, as monocotiledôneas, vasos condutores, dispersos no caule, ao passo que na dicotiledônea, o sistema vascular ele está ao redor de uma medula parenquimática. As raízes aqui são fasciculadas e aqui a raiz é pivotante. O que é fasciculada ou encabeleira? Não consegue identificar uma raiz principal. Todas elas apresentam mais ou menos o mesmo tamanho. E nas dico você tem uma raiz pivotante, onde você tem um eixo principal. Ó, tá vendo? Você consegue identificar uma raiz principal. As flores aqui são múltiplas de 3, mas fica tranquilo que flores nós já vamos ver na próxima aula. Beleza? E aqui as dicotiledôneas são múltiplos florais de 4 ou 5. Perfeito? Tranquilinho? Quanto à estrutura, então, elas são vasculares, ou seja, tem vaso condutor, fanerógamas, ou seja, a estrutura reprodutora é visível, tá? Sifonógamas, porque vai formar tubo polínico, então tem grão de pólen, então não precisa de água para fecundação. São espermatófitas e são heterosporadas. Todas essas características, elas compartilham com as gímeno. Agora, uma novidade delas, elas são antófitas. Ou seja, anto quer dizer flor, fita, planta, planta com flor. Então, são as únicas que apresentam flores e frutos. Como elas apresentam uma grande diversidade de raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes, nós temos a divisão dos organismos aqui, dos órgãos, em duas partes. Raiz, caule e folha são órgãos vegetativos que nós vamos ver em umas aulas de organografia. Flor, fruto e semente são órgãos reprodutivos. Por exemplo, flor e fruto. Flor, por exemplo, eu não posso sair dessa aula sem falar flor, né? Sair de angiosperma sem falar flor, porque senão eu não consigo falar reprodução. Então eu vou falar flor, depois eu falo fruto e semente junto. Tudo bem? Joia? Então essa parte aqui, quem estuda a descrição desses órgãos, é uma área da botânica chamada organografia. Perfeito? Só que dentro da sistemática nós veremos essa parte aqui que facilita o estudo. Tudo bem? Joia? Assim, então, nós terminamos essa aula introdutória, né, de angiospermas. Tá? Um grande beijo e até mais.